Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui na casa, agradecendo pelo convite. É sempre muito importante a gente estar falando sobre a doutrina espírita e, dentro do possível, a gente estar dialogando e tentando trazer uma visão para que a gente possa estender os nossos horizontes de entendimento com relação a pontos que fazem parte da nossa vida. Uma vez que nós estamos aqui nesse planeta, nós espíritos que estamos aqui há tantos milênios nessa caminhada com o objetivo de evoluir. E quanto mais a gente se aprofunda dentro do estudo para que a gente possa compreender as palavras do Cristo à luz da doutrina espírita, porque os Espíritos vieram pegar as falas de Jesus e ampliaram a ciência espiritual e também integraram com a ciência física à medida que a humanidade foi evoluindo do ponto de vista do entendimento de si mesmo, das leis físicas, da química, da biologia, para que a gente pudesse chegar no ponto de hoje e conseguir dialogar sobre a reencarnação, que é o tema que nós vamos falar aqui hoje, com um respaldo maior, para que a gente pudesse compreender o tema. E quando a gente fala sobre a necessidade da reencarnação, a gente vai começar com uma reflexão. Todos nós nascemos aqui, e a partir de um momento em que nós começamos a compreender o mundo onde nós estamos, é natural que, ao nos depararmos com tanta multiplicidade de situações em que a gente observa, dentro do espectro social, por exemplo, pessoas na miséria, pessoas na opulência, na riqueza, pessoas com a saúde perfeita, pessoas com síndromes, com doenças incapacitantes. Quando nós vemos pessoas em lares harmônicos, mas também vemos pessoas em lares totalmente desestruturados. E se nós buscamos compreender a vontade desse Criador, que é Deus, como a espiritualidade nos fala, vislumbrando toda essa multiplicidade de dificuldades que a gente percebe na nossa caminhada, ampliando um pouco mais para o campo, saindo um pouco do campo individual que eu falei, né? Das dificuldades individuais para o campo coletivo, as guerras, as questões naturais pelas que nós passamos, a gente começa a, às vezes, entrar por um caminho e falar assim: puxa vida, por que acontece tanta coisa assim? Por que essa diferença tão grande? E a gente começa a se questionar. É natural que em determinado momento, quando nós começamos a nos compreender como seres humanos e compreender o nosso raciocínio à luz da razão, a gente começa a fazer esses questionamentos. E muitas vezes nós não compreendemos. E aí é mais fácil a gente virar e falar assim: não, deixa com Deus. Deus é que está decidindo isso tudo.
Deus decidiu que uma pessoa nasça com uma deformidade e que outra nasça perfeita. Deus decidiu que um nasça na miséria e que o outro nasça na opulência. Deus decidiu que alguém nasça numa família estruturada e que a outra nasça numa família desestruturada. Então a gente fala assim, é Deus. Mas que Deus seria esse? Tão injusto assim, para escolher os destinos de cada um de nós, nos colocando no lugar ao seu bel prazer. No mínimo, nós teríamos o entendimento de um Deus injusto. Porque vocês imaginam, escolher o destino na hora do nascimento, não, esse aqui eu não fui muito com a cara dele, não, ele vai sofrer muito aqui nessa vida. Esse aqui eu já sou mais simpático a ele, ele vai ter uma vida melhor. Se nós partimos do princípio de que Deus é bom, como Cristo veio nos anunciar, que Ele é o Pai. Então, quando Jesus fala de Deus como Pai, Ele traz para nós uma outra visão. O Pai está próximo. É muito diferente do Senhor dos Exércitos, do Deus que punia lá no Velho Testamento. Então Jesus vem trazer essa imagem do Pai de bondade. E como nós vamos compreender uma bondade com uma escolha arbitrária de sofrimento ou felicidade? Então a gente começa a fazer esses questionamentos. E aí vem a doutrina espírita para nos iluminar a razão, para que a gente possa compreender o porquê de que isso tudo aconteça no nosso planeta. Né? Nós vamos falar hoje sobre a necessidade da reencarnação. Por que essa lei divina existe? E nós vamos conversar um pouco sobre a reencarnação, vamos apontar ali algumas passagens de Jesus, onde ele deixa bem explícito a necessidade da reencarnação. Né? Deus se expressa através das suas leis. Nós temos a lei de amor, a lei de justiça, que se manifesta através da lei de causa e efeito, de ação e reação. Nós temos a lei de evolução, a lei de destruição. Então são várias leis, das quais, se a gente pensar ali, a lei de reencarnação é uma lei divina. O que quer dizer quando eu falo que é uma lei divina? Ou uma lei natural? Os Espíritos nos falam que Deus é perfeito, onisciente. Quando nós trazemos esse atributo da perfeição, o que a gente compreende? Tudo que Deus cria é perfeito. Não precisa de reparo ou de melhoria, é perfeito. Então quando a gente fala da reencarnação, é uma das leis divinas. É uma lei perfeita, que rege o trâmite de nós espíritos nos diversos planetas, nos processos de evolução, que é o nosso grande objetivo desde que nós fomos criados, como os espíritos nos falam, simples e ignorantes, para entrarmos nessa caminhada evolutiva e aprender através das experiências. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá São Luís, no capítulo 4, dizendo o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Quais são esses planos, né, que Deus nos confiou? Nós temos diversas esferas de planos de execução
aqui enquanto estamos reencarnados. Nós temos desde resoluções das nossas vidas individuais, enquanto espíritos, perante a lei de causa e efeito, em que nós vamos reencarnar e vamos tentar resolver, aprender a amar, nos reequilibrar e nos reconciliar com aqueles que estão ao nosso redor. Dependendo da nossa evolução, nós vamos fazer esse processo de crescimento espiritual, mas nós vamos ajudar também num alcance maior. Nós temos espíritos que vêm com missões maiores. Então, esses planos que Deus confia a nós, é mais ou menos como se nós tivéssemos, cada um de nós tem a oportunidade de voltar ao plano físico. Cada um com seus objetivos específicos para aquela reencarnação, para aquele momento. Se nós temos um espírito de alta envergadura espiritual, é natural que a sua reencarnação vá abrangir a vida de muitas vezes de uma coletividade muito grande. Nós temos, por exemplo, aqui perto de nós, aqui, em Minas Gerais, Chico Xavier, que foi um espírito de um amor tão grande que esses planos divinos, que foram confiados a ele, diziam respeito não só ao processo evolutivo dele individualmente, que foi um processo de desafio para ele também, porque embora Chico fosse um espírito de grande amor, Chico não era um espírito puro ainda, mas de grande amor. Então ele reencarna para solver as necessidades individuais dele, mas o amor dele, o trabalho dele no bem, fez com que a sua passagem por aqui iluminasse uma coletividade gigantesca. Então a gente vê a força do amor. E vocês veem que o Chico ele nem queria ser famoso. Ele sempre falava: eu sou um cisco. Ele tentava ficar na sua humildade. Mas o amor que ele exteriorizava, e como nós, na maioria das vezes encarnados aqui, quando nós vemos uma luz de amor, nós ficamos encantados. Então Chico, mesmo se ele quisesse ficar no anonimato, não teria como. Vocês veem que os grandes espíritos que passaram por aqui, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Francisco de Assis, inúmeros exemplos que a gente tem aqui na Terra, ficaram marcados na história por muito amarem. Então, às vezes, nesses planos aqui, o plano nosso, às vezes, para reencarnar, vai ser ali, reencarnar numa família, com pessoas ali que nós precisamos nos reconciliar, lutando contra as nossas dificuldades, que muitas vezes são muito grandes, dentro do campo moral. E o tempo de encarnação nosso vai ser apertadinho ali, para que a gente possa tentar sair daqui melhor do que nós chegamos. Na maioria das vezes, a grande média nossa que está no planeta hoje é isso. A gente tentar se reconciliar com aqueles que nós precisamos e tentar também, no mesmo caminho, aprender. Aprender a ser mais brando, aprender a ser mais paciente, aprender a olhar o outro com outros olhos, como Cristo nos falou, amar o próximo como se fosse um amor a nós mesmos. Então, a passagem de nós, espíritos, pela vida corporal é necessária. Porque é o único processo que nós temos para que nós possamos aprender. Aí vocês vão perguntar: mas a gente não aprende lá no plano espiritual? Sim. Nós aprendemos. Tanto que de uma encarnação para outra, se nós vamos para uma colônia, nós vamos aprender. Nós vamos nos preparar
ganhar forças, nos recuperar da última encarnação, para quê? Nos preparar para a próxima oportunidade. Mas é aqui, encarnados no plano físico, com esquecimento do passado, é que nós vamos aferir realmente a nossa caminhada. É aqui que nós vamos colocar em prática mesmo o que nós viemos nas fieiras das encarnações agregando de aprendizado conosco e colocar isso em prática aqui. Porque no plano espiritual é muito tranquilo, né? A gente está lá no colônia, os mentores estão lá, naquele ambiente propício. Vamos pegar um exemplo da casa espírita. Às vezes a gente vai entrar naquele portão, ou por uma porta da casa espírita, está aqui tanta gente para entrar, às vezes nós vamos ficar na porta e falamos, não, meu irmão, pode ir, pode entrar. Aí o outro fala assim, não, vai você primeiro. Naquela bondade que a gente fala assim, nossa, que grupamento de pessoas bondosas. Já está todo mundo reformado. Aí a gente vai observar, às vezes a gente, né? Eu falo por mim mesmo. Às vezes você vai entrar no metrô, no ônibus. Será que nós vamos ter a mesma cordialidade atrasada para o trabalho? Às 9 da manhã, às 8 da manhã, às 7 da manhã, para entrar ali? Às vezes a gente vai entrar no metrô e a gente é colocado para dentro do metrô. Mas por quê? A gente é conhecido pelas nossas reações, não pelas nossas ações. Porque quando eu venho para a casa espírita, eu me preparo para estar aqui. Eu me preparo, vou ser educado, né? O que o pessoal vai pensar de mim? Eu estou indo na casa espírita para estudar o Evangelho e vou chegar lá. Então, nas nossas reações é que a gente é medido. É quando a gente está em algum lugar, chega alguém, vem nos dar aquela pedrada, nos ofende. Naquele momento a gente vai mostrar. Eu vou mostrar quem é realmente o Ramalho. Porque a gente vem aqui, né, a gente que é expositor, a gente vem aqui na frente, a gente fala um monte de coisa bonita, né, do Evangelho. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas esse Ramalho deve ser. Vai lá passar comigo lá 1 ano, convivendo comigo, pra vocês verem que maravilha que é o Ramalho. Né? A gente, todos nós, eu acredito que todos nós que estamos aqui, estamos nessa reencarnação atual, aqui na Casa Espírita, onde nós estivermos, eu acredito que nós estamos tentando colocar em prática o Evangelho e tentando melhorar. Mas não é fácil. Né? A reencarnação, as propostas que nós trazemos do plano espiritual para cá, são desafios para todos nós. Né? Aí nós temos, fazer uma reflexão aqui, né, sobre alguns segmentos religiosos que acreditam que exista só uma encarnação. Ou seja, o espírito é criado no momento da concepção, Deus cria ali, e você tem uma vida para resolver tudo, e no final você vai para o céu, para o inferno, e ainda criaram ainda o purgatório, né? Uma opção ali, um jeitinho ali, falar, não, se não for nem para o outro, você vai aqui no meio termo, depois você vai ver se você vai para o céu ou vai para o inferno. Então nós vamos refletir sobre essa visão da seguinte forma. Eu falei aqui no início, né? Se o espírito fosse criado no momento da concepção e colocado aqui para enfrentar dificuldades às vezes muito grandes, qual justiça seria essa? Se é a sua primeira encarnação, se você não fez nada ainda, por que você foi colocado ali para sofrer? E o outro, que também foi criado no momento da concepção, foi colocado para ter uma vida feliz. Seria uma grande injustiça divina. E aí nós vamos fazer uma outra reflexão. Vocês acreditam que em uma vida nós conseguimos alcançar a perfeição do amor? Que bom. Pois não conseguimos. E eu faço um alerta.
Se alguém chegar para vocês e falar assim, eu tenho um mantra ali, um processo aqui que vocês vão fazer, vocês vão meditar e tal, vocês vão passar para a 5ª dimensão, está cheio disso aí hoje. Pessoas prometendo que você vai conseguir resolver seus problemas todos numa encarnação e chegar no final dessa encarnação, você vai ter um planeta melhor. A evolução, ela demanda de nós esforço. Então, se a gente fosse conceber isso aqui, a maioria de nós iria para cá. A grande maioria. Por quê? O espírito seria criado naquela encarnação. Sem experiência, sem conhecimento, ele ia trocar os pés pelas mãos. Quem queria acertar as coisas? Praticamente ninguém. Seria uma grande injustiça da parte de Deus condenar qualquer um com base na inexperiência espiritual daqueles seres que estavam sendo criados. Aí, nós vamos ver lá na frente, Jesus no Evangelho, ele fala: nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Deus fala isso no Evangelho. Olha o impacto disso aí para essa filosofia da vida única. Porque se a gente considera que exista um inferno, e na concepção do inferno, como a gente, né, eu fui criado numa família católica, então eu tinha um pavor do inferno. Minha mãe, eu era bagunceiro demais quando eu era criança, mas ela falou assim: você não tem jeito, não, vai pro inferno. Eu era apavorado com isso. Mas eu, na minha cabeça, eu não entendia. Eu falei: gente, mas como é que vai pro inferno? Não tem nenhuma oportunidade, não tem nada, vai, pronto. E era assim, né? Entrou lá, você pôs o pé lá dentro, acabou. Não sai mais. Ou seja, aquele espírito que foi condenado ao sofrimento eterno, o que acontece com ele? Ele se perde, acabou. Ele está perdido. Mas olha o que Jesus vem falar: nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Que alívio. Jesus joga por terra qualquer possibilidade da existência do inferno eterno. Porque não fala assim: algumas das ovelhas do meu Pai se perderão. Não se perderão. 99% das ovelhas do meu Pai não se perderá, né? Ele fala nenhuma, zero. Então, se ele fala que nenhuma delas se perderá, nós podemos pressupor de que todas as ovelhas ou espíritos, como queiram, vão chegar à perfeição. A uma perfeição tal que o credencie ao céu, mas não ao céu como a gente imaginava antes. Porque a gente imaginava o céu como um lugar todo branquinho, a gente com aquelas túnicas, né, horríveis, sentados na grama, fazendo nada mais, só bater papo. Vocês já pensaram que com uma semana nesse céu ia ser um tédio? A gente não aguentar mais, mas me tira daqui. Você acabou parado. Aí a gente ia virar para ela: eu estou achando que vou lá para baixo. Lá está mais animado. Né? A gente já viu vários memes desses, né? Porque a gente idealizava o céu como aquele lugar de descanso, né, eterno, não fazer mais nada. Porque trabalhei aqui, aposentei, trabalhei 30 anos, não quero saber de mais nada. Só que eu vou dar uma notícia para vocês aqui, não sei, né? Não é muito boa, não. Para quem pensa em fazer mais nada pela eternidade. O trabalho continua. Quem leu o Nosso Lar aqui ou assistiu o filme? Vocês viram o intenso trabalho que tem no plano espiritual. Ou seja, não vamos esperar desencarnar e falar assim: agora eu não faço mais nada. Porque o trabalho de evolução ele continua, ele precisa continuar, por isso a necessidade da reencarnação. Não tem como a gente chegar lá do outro lado e dizer: não quero mais reencarnar. Infelizmente, é necessário. Tem espíritos que chegam lá e falam assim: não quero mais, e ponto final, não vou.
A espiritualidade vai tratando, vai conversando, né? Até uma hora que o próprio Espírito, ele reconhece a necessidade de caminhar. Porque na realidade, gente, os Espíritos perguntam, Kardec perguntou aos Espíritos, aonde que está escrita as leis divinas? Os Espíritos respondem para Kardec, na consciência do Espírito. Ou seja, a gente já vem de fábrica com todas as leis divinas lá no nosso inconsciente. No mais profundo do nosso espírito está lá. Então, se a gente estaciona, a gente fala assim, não quero reencarnar mais, não quero mais caminhar, o próprio mecanismo interno da nossa consciência, uma hora vai nos empurrar para que a gente possa caminhar. Não há como ficar parado. Não existe absolutamente nada no universo que está parado. Você vê essa cadeira aqui, ela está parada, né? Se você entrar na intimidade dela aqui, você vai ver um fervilhar de átomos, de elétrons, de energia. Einstein falou que tudo que existe de material é energia condensada. Depois os espíritos vêm referendar essa ideia. Então isso aqui que está bonitinho, essa cadeira parada aqui, está fervilhando de energia aqui. Nada no universo está parado. A gente está aqui, mas eu estou aqui paradinho aqui. A Terra está viajando no universo aí, não sei quantos bilhões, milhares de quilômetros. Porque a Terra não está parada, né, gente? A gente não sente essa velocidade não, mas nós estamos viajando também na mesma velocidade que a Terra está indo. Pelo universo, pelo espaço sideral. Assim também, o sistema solar também está se movimentando com os outros planetas. Então nada está parado. Então não adianta a gente falar assim, não quero mais. A erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, muitas vezes é um período para a gente aurir forças, se preparar para continuar a nossa caminhada. Né? Então, a gente vem aqui, ó, justiça divina, amor e reencarnação. Eu falei aqui no início, né? Da bondade divina. Durante as nossas reencarnações, tudo que nos acontece, aí eu vou falar assim, tudo é justo e bom. Aí vocês vão falar comigo assim, que isso, mas o mundo é cheio de injustiça. Como é que você está falando que tudo que acontece com a gente é justo e bom? Existe injustiça, porque as estruturas sociais do nosso planeta são ainda imperfeitas, porque são feitas por seres imperfeitos. Mas do ponto de vista individual do que nos acontece, não existem injustiçados. Porque não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba. A lei de causa e efeito, ela é perfeita. Ela busca cada um de nós no momento perfeito, na hora, no lugar onde a gente deveria estar, para passar por aquele aprendizado. Então, tudo que nos ocorre dentro da nossa caminhada, como dificuldades, como oportunidades, aliás, né? Até mesmo as coisas não tão boas que nos acontecem são oportunidades de aprendizado, de paciência, de resiliência, de entendimento. Então tudo que nos acontece está dentro da justiça divina e do amor, da bondade divina. Entendendo aquela situação que arranca lágrimas da gente? Se a gente tiver uma serenidade de compreender que aquilo que está acontecendo, a gente não sabe o porquê, mas a gente tem que ter a consciência de que aquilo é uma oportunidade de transformação nossa em alguma instância. Né? Então, esse é um dos atributos principais de Deus, dessa consciência divina. É a justiça e a bondade. Que nós enfrentamos, nós passamos por essa ferida quando estamos
aqui encarnados e quando estamos desencarnados também. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas Jesus não falou sobre reencarnação. Em nenhum momento. A gente vai trazer 2 exemplos aqui sobre a questão da reencarnação nas Escrituras. Seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma. Por que dizem os escribas que é preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e lhes não conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Gente, vocês querem uma coisa mais clara do que isso aí? Jesus falando sobre a reencarnação, sobre a volta de alguém dentro da fieira da reencarnação. Vamos lá. Existia uma das Escrituras, principalmente Isaías lá atrás, que trazia muitas predições dentro do Velho Testamento. E existia uma previsão de que Elias, que foi um dos profetas, né, do Velho Testamento, ele voltaria para restabelecer as suas ações do passado. Elias foi responsável por uma sentença de morte de inúmeras pessoas que cultuavam o deus Baal. Né? Entre os judeus da época, né, eles eram adeptos do Deus único. Né? Era uma necessidade que esse povo tivesse essa compreensão do Deus único. Para que a gente tivesse depois, mais à frente, na programação reencarnatória, a vinda do Cristo e depois a doutrina espírita para nos esclarecer. Então era necessário que um dos povos, uma das civilizações que estivessem aqui na Terra, tivesse esse entendimento do Deus único. E de certa forma o povo que tinha esse entendimento, né, era o povo judeu. Então, e eles tinham algumas restrições ao lidar com povos que eram politeístas. Então, quando existiu essa sentença de morte contra essas pessoas que adoravam um Deus que chamava Baal, essas pessoas foram decapitadas sumariamente. E Elias estava responsável por essa questão. E aí tem a previsão do Velho Testamento sobre a vinda de Elias. Olha só, interrogado dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias, antes da vinda do Cristo? A previsão era que antes da vinda do Cristo viria Elias antes. E aí Jesus responde: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram. Por que não conheceram Elias? Porque ele tomou um novo corpo físico, dentro da necessidade de reencarnação para reparação das suas ações pretéritas. Ele reencarna como João Batista. E é interessante que João Batista é o precursor do Cristo. E ele vem falando sobre a justiça divina. Ele pregava nos desertos falando: endireitai as vossas veredas, arrependei-vos dos vossos pecados. Era um viés muito duro os discursos de João Batista, dentro do viés da justiça mesmo. Então ele veio preparando o caminho de Jesus, e Jesus vem depois trazer o amor. Então a justiça veio com o João Batista e depois o amor. E todo mundo sabe o que aconteceu com João Batista, né? João Batista era um ferrenho crítico de Herodes, né? Os discursos dele eram ferrenhos. E aí a mulher, né, de Herodes, ela trama para que ele fosse decapitado.
Então a cabeça de João Batista foi servida, né, numa bandeja, como todo mundo sabe. Aí a gente percebe aí a lei de causa e efeito se cumprindo, né? Ele foi responsável por uma sentença que decapitou várias pessoas. E ele reencarna e passa também pelo fio da espada. Nós vamos ver que quando Jesus vai ser preso no Getsemane, Pedro, os soldados chegam para prender Jesus, e Pedro chega e tenta livrar Jesus. Ele pega uma faca e, lutando com os soldados, ele corta uma das orelhas dos soldados. Jesus abaixa, pega a orelha, faz algum processo de cura, vira para Pedro e fala: embanha a tua espada, porque aquele que matar pela espada morrerá também pela espada. Aí Jesus faz um diálogo claríssimo nesse momento sobre a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Toda ação que nós fazemos maléfica aos nossos irmãos, nós estamos fazendo primeiramente a quem? A nós. Nós estamos registrando aquela ação no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Aonde a gente for, a lei está conosco. A lei de causa e efeito. E no momento propício, nós passaremos por alguma experiência. Não quer dizer, aí eu queria esclarecer uma coisa, não quer dizer que eu cortei a cabeça de alguém que eu vou ter que passar pela decapitação lá na frente. No caso de João Batista, provavelmente dentro da programação espiritual que ele tinha que passar, ele foi responsável pela decapitação de várias pessoas, centenas de pessoas. Né? De alguma forma, entendeu-se que o próprio João Batista deve ter entendido que ele gostaria de passar por essa experiência, para se reajustar consigo mesmo e com a lei divina. Porque às vezes a gente entende a lei de causa e efeito assim: eu fiz uma ação com uma pessoa, depois a outra vai fazer comigo. Nem sempre. Porque na realidade, gente, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ela é uma possibilidade de aprendizado para nós. Qual é o principal objetivo nosso na nossa evolução? Guardem isso, o principal objetivo é aprender a amar. Todas as coisas que nos buscam pela providência divina, que nos buscam a lei de causa e efeito, as oportunidades, as reencarnações, é para que a gente possa aprender a amar. O objetivo final de qualquer encarnação nossa, de qualquer ação, de qualquer auxílio da espiritualidade, dos nossos guias, é para que a gente aprenda a ser mais amoroso. Então, nós temos que focar as nossas ações no objetivo principal, que é aprender a amar. Então, muitas vezes, nós temos os nossos delitos nas vidas anteriores, mas se em alguma encarnação nós começamos a aprender a amar, tem necessidade de eu sofrer? Se eu aprendi a lição? Não. Muitas vezes a lei de causa e efeito, ela se adequa à situação espiritual que nós estamos no momento. Então por isso que é muito importante, gente, em qualquer momento que a gente estiver, a gente se esforçar por amar mais, por nos transformar e fazer com que o nosso coração seja mais amoroso. Esse é o principal objetivo nosso. Então, Jesus deixa bem claro, é verdade que ele diz de vir e restabelecer todas as coisas. Ele valida lá a previsão dos escribas, né, dos profetas. Mas aí ele fala: eu vos declaro que Elias já veio, encarnou como João Batista, e não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que foi de João Batista que ele falava. Ficou bem claro ali a lei de reencarnação trazida por Jesus. E agora nós vamos trazer em João 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei judaica, que ficava lá no Sinédrio. E um dia, ou melhor, numa noite,
Nicodemos, e Nicodemos era um doutor da lei menos radical. Ele era mais aberto a ideias novas. E aí um dia à noite, para não ser visto pelas pessoas durante o dia, ele foi procurar Jesus e foi conversar com Cristo. Ele chegou perto de Jesus à noite e conversou com Jesus e perguntou: Mestre, sabemos que os seus ensinos são da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus falou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta, quando Jesus fala em nascer de novo, Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Olha o questionamento natural, né? Só que Jesus fala uma coisa muito importante ali. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele fala ver o reino de Deus. A reencarnação sucessiva nos dá oportunidades de aprendizado e de expansão da nossa consciência para que nós comecemos a ver o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um lugar para onde a gente vai. A gente sempre achou isso, né? Ah, vou lá para o reino de Deus. O reino de Deus, gente, é um estado de consciência. Um estado de consciência em que as minhas ações estão em consonância com as leis divinas. Então, é um estado de paz interior. Quanto mais as minhas ações externas, o meu semelhante, refletem as leis divinas de amor, de caridade, mais eu estou em ressonância com a lei divina. Mais equilibrado eu estou. Quanto mais distante nas minhas ações eu estou do amor divino, mais desconexo das leis divinas eu estou e mais desorientado, desequilibrado. Então o estado de reino de Deus é um estado de paz interior. Só que Jesus fala que reencarnar, nascer de novo, não te dá esse estado de paz, mas deixa que você veja o reino de Deus. Ou seja, a cada encarnação que a gente vai tendo, a gente vai se tornando mais sensível ao conhecimento espiritual. Olha para você ver, nós estamos aqui na casa espírita, buscando conhecimento espiritual, buscando a ajuda da espiritualidade. Agora vocês imaginam, vamos pegar umas 10, 15 encarnações anteriores. Onde que a gente estava? Será que a gente estava lá se preocupando com a questão espiritual que a gente está preocupando hoje? Não. E a gente estava curtindo lá e envolvido em várias coisas, menos que a gente pensava na espiritualidade. As oportunidades das reencarnações, os sofrimentos, as alegrias, as oportunidades de aprendizado vão refinando a nossa percepção para que a gente comece a perceber esse reino de Deus, que é a questão espiritual. A gente começa a perceber que existe alguma coisa a mais do que essa matéria, que eu não nasci só para acordar, comer, reproduzir, dormir, acordar no outro dia, trabalhar. A minha vida é mais do que isso. Então, as reencarnações, quando Jesus fala, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, para que a gente desenvolva uma sensibilidade. E aí, desenvolvendo essa sensibilidade, nós vamos procurar o conhecimento espiritual. E procurando o conhecimento espiritual, a gente vai começar a tentar colocar em prática. É somente a prática do que a gente sabe do conhecimento espiritual que vai transformar o nosso interior. Se a gente não colocar em prática, gente, e não é fácil perdoar, não é fácil a gente ter paciência, não é fácil caminhar com as ideias do Cristo, colocando elas em prática. Mesmo porque nós somos um grande obstáculo para elas. Porque nós temos orgulho, nós temos egoísmo, nós temos inveja, nós temos um monte de coisa dentro de nós que nós precisamos trabalhar. E que são desafios diários nossos.
para que a gente possa chegar nesse estado de reino dos céus. E aí, Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar na segunda vez no meio da sua mãe e renascer. Aí Jesus fala: digo-vos a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ué, mas Jesus tem que se decidir aí, né? É nascer de novo para ver ou nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus? O que Jesus quer dizer com essa segunda fala dele? Que é necessário nascer da água e do Espírito. É aí que nós vamos ver a grandeza desse Espírito, que é Jesus que esteve aqui, né, há 2000 e poucos anos atrás. Jesus, nessa época em que ele esteve aqui, ele não tinha como falar de biologia. Naquela época ele nem sabia nada sobre concepção, sobre nada. Nós estamos falando de reencarnação, pressupõe a gestação, né? Ninguém sabia de nada, era tudo uma surpresa. Ninguém sabia se era menino, não tinha chá de revelação, não tinha nada. Era surpresa do lado do parto. Muitas vezes o bebê nascia morto, né? Depois engravidava de novo e a vida continuava. Ninguém se atentava, tinha sensibilidade para se questionar sobre isso. A ciência mesmo estabelecida veio lá depois do iluminismo, depois de séculos e séculos. E aí a ciência começa a se estruturar. Nessa época não tinha. E Jesus não podia. Se Jesus começasse a falar lá sobre gestação, sobre espermatozoide, sobre óvulo, eles matavam ele antes de que matavam ele. Mas ele já tinha todo esse conhecimento. Porque o ser, para ser um Cristo planetário como Jesus é, para ter a envergadura espiritual para cuidar de uma humanidade, ele tem que conhecer tudo sobre as ciências. Nós vamos lembrar que Jesus, há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a Terra estava se resfriando, Jesus já estava aqui com os espíritos superiores já planejando como seria o nosso planeta. Jesus já era Cristo há 4 bilhões e meio de anos atrás. Vocês já imaginaram o que é 4 bilhões e meio de anos? Quando a Terra foi, né? Estava uma bola de fogo, né? E aí você tinha espíritos ligados à biologia, espíritos ligados à botânica, espíritos ligados à estrutura rochosa. Porque não é Jesus que chega lá, gente, faz assim, está tudo pronto, não. Tem uma pleiade de espíritos especializados na biologia, especializados na botânica, especializados nas energias do planeta, do micro e do macro, que são prepostos do Cristo, que auxiliar todo esse processo. Né? A gente vê inúmeras espécies aí na natureza. Isso foi tudo planejado, de acordo com a gravidade do nosso planeta, a temperatura que a gente enfrentaria aqui, que hoje está bem mais amena do que na época da pré-história, por exemplo. Né? Então o planeta passa por uma evolução. Então, quando Jesus fala sobre água e espírito, a genialidade de Jesus, ele não podia falar sobre biologia. Ninguém ia entender nada. Ele se perdeu o conhecimento. Vamos fazer um raciocínio. Vou imaginar aqui, concepção de um bebê. Depois da relação sexual, se encontram dentro do útero materno uma gotícula, que é o espermatozoide, e outra gotícula que é o óvulo. Gotículas com material genético. Praticamente água com material genético. Se juntam, existe a fecundação da célula do óvulo, ele se transforma em célula ovo, começa a nidação, que é a fixação dela no útero, e começa ali um processo frenético de divisão celular. A partir dali, começa a se formar um corpo físico ali. E aonde que esse embrião fica? Imerso na água, que é o líquido amniótico. Para gerar um corpo depois do nascimento com mais de 70%, 80% de água. Nós somos 80%, 90% de água.
alado. É preciso nascer da água. Olha a genialidade desse Espírito. Quando ele fala nascer da água, é tudo explícito. Nascer da água é mergulhar no corpo físico. Desde o processo da concepção, nós somos água. E aí, o que é nascer do Espírito? Bom, nascemos da água. Estou com o corpo físico. A partir daí, o meu espírito tem que se esforçar para um renascimento. Cada processo encarnatório é uma proposta de renascimento nosso. Renascer do espírito é educar a nossa individualidade. Esse é um papel inerente a cada um de nós. É uma responsabilidade individual. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém pode evoluir por mim. Eu não posso, por mais que muitas vezes a minha filha não esteja caminhando legal na vida, eu não consigo evoluir por ela. Eu não consigo caminhar por ela. A evolução é individual. Jesus falava a cada um segundo as suas obras. Então não adianta a gente colocar a culpa, eu estou nessa situação por causa do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do governo. Não. É individual. A cada um a sua responsabilidade do seu processo evolutivo. Então, nascer da água, tomar um corpo físico, e do espírito, a transformação. Nós vamos tomar, ainda no nosso caminho espiritual, diversos corpos ainda. Porque ainda temos muito caminhado pela frente. E em cada oportunidade dessa de reencarnação, nós vamos ter que nos esforçar para renascer do Espírito. Renascer do Espírito é se transformar. É a tão falada reforma íntima que a gente fala tanto dentro das casas espíritas. É sair daqui da reencarnação melhor do que a gente chegou. E o que é sair melhor? É sair daqui na hora que desencarnou com 3 carros na garagem, 2 fazendas, um jatinho, 1 milhão na conta bancária. É isso? É ou não é, gente? É sair daqui amando mais do que a gente chegou. Porque dinheiro, fama, isso tudo fica lá no momento em que a gente desencarna. Até o CPF nosso eles não baixam. O dinheiro que a gente tinha pode ser bilionário, vai ficar para alguém. Agora, o que eu conquistei espiritualmente, eu levo comigo. Eu estou dizendo com isso que a gente não possa ter conforto, não possa ter dinheiro. Pode. A gente não pode fazer é que isso seja o objetivo principal da nossa vida. Ah, não. Eu vou trabalhar e vou fazer. Meu objetivo nessa vida é ser rico, milionário, ter fama e tudo. Colocar isso como só isso que interessa nessa vida. Não, gente. A coisa mais importante para nós é aprender a amar. Aí Jesus repete, né? Não, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus aqui já define. O que nasce da carne é carne. Então já tira a possibilidade de uma encarnação única. Porque ele divide ali. Não foi o pai e a mãe que criaram o Espírito na hora da concepção. Esse Espírito já existia. O que nasce da carne é carne, ou seja, o corpo físico. Agora, o que nasce do Espírito, ninguém sabe. Aí Jesus complementa ali. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu estou ramalho nessa encarnação. Eu não sei de onde que eu vim. Não sei para onde eu vou depois que eu desencarnar. Jesus compara o Espírito ao vento. Você está numa praça, por exemplo, chega uma brisa e passa no seu rosto, você não sabe de onde que ela veio, qual o caminho que ela fez para chegar ali de você. Da mesma forma, um bebezinho nasce lá na maternidade, você não sabe quem é aquele bebê. Biologicamente, você sabe.
Mas quem é aquele espírito que está animando aquele corpo naquela encarnação? Ninguém sabe. A espiritualidade sabe o porquê daquele espírito ter reencarnado naquele contexto familiar e nas condições que ele reencarnou. Mas nós não sabemos. É como o vento, né? Ele sopra, mas ele não sabe. A brisa passou aqui e foi. Nem sei para onde que ela vai. Assim é todos aqueles nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E Jesus diz: você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos. Jesus deixa bem claro: eu falo do que eu conheço. Pela nossa evolução espiritual, por exemplo, hoje na Terra aqui, no nosso planeta, é uma dificuldade você provar para o indivíduo que ele é um espírito em evolução. Muitas vezes a pessoa fala: não existe esse negócio de espírito, não existe esse negócio de reencarnação. É um custo para a pessoa, às vezes, chegar à conclusão de que ele é um espírito, está reencarnado. Mas na evolução do nosso planeta, de todos nós aqui, vão chegar um momento aqui na Terra em que a reencarnação vai ser ensinada na escola, dentro das famílias, é natural. A mediunidade vai ser uma coisa natural, né? Hoje a gente vê um vulto passando aí, nossa mãe, pelo amor de Deus, vem com o centro espírita, mas tem gente fechar minha mediunidade, não quer mexer com isso não. Esse trem de espírito, ele mesmo é o espírito, quer nem ver esse trem de espírito, né? Porque a nossa humanidade está no processo ainda de sensibilização. Tem algumas pessoas que estão mais sensibilizadas com a questão espiritual, tem uma tranquilidade maior de lidar. Não quer dizer que as pessoas que não têm estejam erradas, não. É um processo natural da evolução de cada um. E aí Jesus fala: falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei dessas coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestes? Olha só, Jesus está falando do processo inerente a nós. Para que a gente seja com o corpo físico aqui, tem que reencarnar. Então ele está falando da reencarnação, que é uma lei muito próxima de nós. Aí está falando assim: eu estou falando para vocês da reencarnação. Que vocês estão aí reencarnados, vocês não estão compreendendo, não estão acreditando? Como é que eu vou falar para vocês das coisas que eu já vi lá em cima? Porque a gente imagina que Jesus fica só aqui, né, no céu da terra, aqui, olhando para nós. Ele é o governador espiritual da terra. Só que o nível de consciência do espírito crístico é muito além da concepção que a gente possa ter. Jesus é o responsável pela nossa evolução aqui. Mas existem outros cristos pelo universo. Por exemplo, o sistema solar, cada planeta tem um espírito crístico responsável pela evolução desse planeta. Vocês acham que esses espíritos não se reúnem para conversar sobre a evolução do sistema solar? Então, Jesus fala assim: eu estou falando para vocês das coisas naturais de vocês e da reencarnação, vocês não estão acreditando. Como é que eu vou falar para vocês das coisas do céu? Ou seja, das coisas dos planos espirituais superiores. Tanto que a doutrina espírita, ela nos trouxe uma quantidade de conhecimento enorme. Mas ainda é só aquilo que nós damos conta de entender. Não adianta os espíritos virem falar para a gente sobre galáxias distantes, falar o que existe lá. Para nós não adianta ficarmos preocupados com isso. Qual que é a principal preocupação nossa aqui hoje? Aprender a amar. Esse é o principal mandamento que Jesus deixou para nós. Principal. Jesus falou assim: todas as leis e os profetas estão resumidos em amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Essa foi a tarefa que Jesus deixou para nós. Dentro dessa tarefa de aprender a amar, tem a reencarnação, tem a lei de causa e efeito, tem todo esse processo nosso de caminhada. Mas o principal é esse. A cada nova encarnação, o espírito inverna um novo corpo físico, expressando nova personalidade, sem perder o contato com seu ser integral, sua individualidade, onde estão registradas todas as experiências de vidas anteriores que dão suporte à atual existência. Gente, nós hoje somos a somatória de tudo para trás. O nosso inconsciente carrega as informações de tudo que nós vivenciamos.
Por isso que os Espíritos nos falam que nós temos algumas tendências inatas. Às vezes uma pessoa demonstra aqui uma facilidade para pegar um piano ali. Vocês já viram aquelas crianças de 3 anos, de 2 anos, sentam na frente do piano, daí a pouco o entalar assim, ele lembra que sabe tocar piano. E tem uma habilidade enorme. Onde que está essa habilidade? Não deu nem tempo dele estudar, dele se profissionalizar na música pela tenridade. Está no seu inconsciente. E está lá nos aprendizados de outras oportunidades em que ele esteve aqui. Né? Então a nossa caminhada nas reencarnações, nós nunca perdemos aquilo que nós conquistamos. E a nossa personalidade hoje é a somatória de todas as personalidades e aprendizados. E às vezes a gente fica perguntando, né? O que eu fui no passado? Ah, tu acha que eu fui um faraó? Eu fui um senador romano? A gente nunca fala, né, que foi uma pessoa simples, né? A gente quer sempre ser... Ô, gente, é só a gente raciocinar. As elites do mundo sempre foram pequenas. Hoje, por exemplo, a maior parte das riquezas estão concentradas na mão de poucos, não é? Eu perdi. Então, são poucas pessoas que têm poder. Isso foi sempre na humanidade. Então, para a gente ter sido um rei, uma rainha, a chance é muito pequena. Né? Podemos ter sido? Podemos. Né? Mas a gente lembrar também que quando fomos reis, rainhas lá atrás, a gente fez muita coisa complicada. A gente não deveria nem muito se orgulhar do que a gente fez lá atrás. Né? Então a gente tem aí exemplos, né, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, de uma rainha de França, não fala qual rainha que é, mas ela fala o testemunho dela quando ela chega no plano espiritual, achando que ia chegar no plano espiritual, achar os seus súditos, que ela ia ser recebida como uma rainha, e ela chega em farrapos lá, porque ela foi uma rainha déspota, ou seja, alguém que abusou do poder, que matou, que fez isso aqui. E ela chegou lá do outro lado, ela viu servos do castelo dela em situações muito melhores dela do ponto espiritual do que ela, que era soberana aqui. Né? Então, como que a gente sabe o nosso nível de evolução hoje? Como que a gente pode aferir e falar assim, qual que é o meu nível hoje de amor? É só a gente observar as nossas reações perante a vida. Quando vem alguma dificuldade, alguém fala alguma coisa comigo que não me agrada, qual é a minha reação? Eu pulo no pescoço da pessoa? Ou eu tenho paciência, eu tenho compreensão da situação? Ou seja, quais são as minhas reações? Eu estou no trânsito, por exemplo, e um carro me fecha. O que eu faço? Eu abro a janela e solto os cachorros? Ou eu abençoo aquela pessoa? Vai com Deus. O que a gente faz? Eu vou contar até o caso do Haroldo Dutra Dias, você deve conhecer o Haroldo, né? Um expositor espírita. O Haroldo conta que um dia ele estava indo trabalhar e o filho dele lá atrás, né? No banco de trás. E ele é um expositor espírita, né? As palestras dele são fantásticas. Oi? Top de linha. Ele é uma pessoa que tem muito trabalho na seara espírita. E ele contando, estava indo trabalhar e a pessoa fechou ele. Aí ele pegou e apertou o vidro assim, ficou nervoso, apertou o vidro para... Já ia xingar a pessoa lá fora. Aí o filho dele lá atrás falou, papai, e se essa pessoa está nervoso? Ele falou, tô. Ele falou assim, e se essa pessoa que você vai xingar aí for alguém que foi nas suas palestras? Ele disse que na hora ele colocou o dedo lá, fechou devagarzinho o vidro, engoliu seco e continuou o caminho dele. Você vê como que a gente luta com o nosso passado que está dentro de nós. Então, gente, nós temos impulsos que a espiritualidade fala que são reflexos condicionados. Vou dar um exemplo. Se a gente começa a roer unha hoje, nunca roer unha na vida, por exemplo. Aí eu começo. Isso daí é bom, hein? Aí começa. Daí a pouco a gente fez tantas vezes a repetição da mesma coisa, né? Isso em vários campos, que a gente criou um reflexo condicionado. A gente não consegue sair mais daquilo. Ou tem que fazer um trabalho de descondicionamento. Na nossa caminhada espiritual, a gente tem diversos reflexos condicionados. Por exemplo, se alguém chuta a minha canela, às vezes eu tenho um reflexo
de que eu não levo desaforo para casa, chutou a minha canela, eu dou 2 bicudos na canela do outro. Automático. Bateu, levou. De onde que vem isso? Vem das nossas experiências enquanto espíritos reencarnados, em que a gente tem uma tendência de não levar desaforo para casa. Qual que é a proposta do Cristo? Se alguém for levar a tua túnica, dá também a sua capa, né? Ou seja, alguém pediu para você andar 1 milha, anda com ele 2. É a compaixão, é a paciência, é a compreensão do outro. Porque às vezes uma pessoa trata você mal, não é porque ela é má, é porque naquele dia ela está com tanto problema na vida dela, que às vezes ela está sem paciência, ela te dá uma resposta meio atravessada. E às vezes a gente tem que, às vezes, relevar, falar assim, a pessoa deve estar num dia ruim, que Deus abençoe ela, que ela esteja melhor amanhã. Mas às vezes não, a fera que está aqui dentro já vai para fora e fala assim, que? Você já viu aquela frase? Quem é você para fazer isso comigo? Sabe com quem que você está falando? A gente adora muito isso, né, muitas vezes. Então a gente tem que se policiar. E esse é o processo nosso da reencarnação. Quando a gente desce para o mundo físico com o esquecimento do passado. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria lembrar que eu fui na reencarnação. Gente, não mexe com isso não. Tem gente que faz regressão para saber o que foi na vida passada. Se a gente quer saber quem nós somos, é só observar as nossas tendências. A gente já sabe mais ou menos quem a gente quer. Não precisa ir lá atrás. Porque às vezes se a gente voltar 1, 2, 3 vezes atrás, a gente vai falar assim, para que eu fui mexer nisso? Não devia nem ter sabido. Gente, a natureza é perfeita. Tanto que em nosso lar tem um departamento lá das memórias. Em um dos livros de André Luiz, existem alguns espíritos lá que têm necessidade de recobrar algumas lembranças do passado, para que ele entendesse o contexto da próxima encarnação. Ó, você vai reunir com esses espíritos, mas por causa disso aqui, ó. Aí levam eles para o setor de memórias, né? Colocam eles em estruturas lá, magnéticas, que vão liberar lembranças de vidas anteriores, para que ele possa entender o contexto. Mas isso, gente, é feito por especialistas, por pessoas, por espíritos que estão lá e que medem quais são os ganhos e as perdas de fazer um processo desse. Porque às vezes, se você vai lembrar de uma coisa muito pesada de uma encarnação anterior, você pode se desestruturar todo, não ter condições de lidar com aquela realidade. O que a gente vê hoje aí, gente, a gente vê pessoas matando a sangue frio hoje. Gente, nós já fizemos isso lá atrás. A diferença é que hoje, talvez, a gente não tenha coragem de fazer isso, não tenha coração mais para fazer uma coisa dessa. Mas a gente já fez muito isso lá atrás. E é natural que tenha feito. Porque é um processo de aprendizado. A gente vai evoluindo e na hora que a gente olha para o passado, a gente vê que, puxa vida, eu fazia aquilo lá atrás. Até na própria vida aqui mesmo, né? Às vezes a gente muda durante a vida, não a própria encarnação, a gente muda algumas coisas, mas nossa, como é que eu tinha 20 anos de idade, como é que eu fazia essas coisas? Olha, eu já estou mais maduro e tal, eu lido com as coisas muito melhor. Isso dentro de uma encarnação. Agora vocês imaginem várias encarnações. Nós estamos caminhando, gente. Agora é importante a gente, hoje nós temos muitas distrações aqui no planeta. A internet, as coisas são muito corridas, é uma busca desenfreada por like, por curtida, por rede social, todo mundo. A gente quer mostrar na rede social que a nossa vida é um mar de rosas, e aí desliga às vezes o celular, está um problema grave ali, mas a gente quer mostrar para os outros que a gente está feliz, que a gente está, né? Muitas coisas artificiais. A gente tem que focar, gente, no que importa, olhar para dentro de nós, identificar o que a gente precisa mudar. É um processo difícil, da gente olhar no espelho e pensar, mas você é egoísta, você tem esse problema. Cada um de nós sabe, quando encosta a cabeça no travesseiro, qual que é a coisa que mais nos incomoda no processo evolutivo. Que a gente foque nisso. Então eu preciso despender energias nesse âmbito da minha personalidade para que eu possa melhorar, sair daqui um pouco melhor do que eu cheguei. Antes de reencarnar, gente, de acordo com o
nível evolutivo do espírito é feita a análise da sua condição no momento, para que possa ser feita a programação do seu novo corpo físico e das principais experiências necessárias para ele durante a nova experiência encarnatória. Está lá em Dicionário da Luz, no capítulo 12. O que é isso aqui? Quando a gente tem... Deixa eu beber uma água, eu não esqueço. Quando a gente chega num determinado nível de compreensão da vida, e a gente desencarna, chega lá do outro lado, e tem condições de sentar com nossos mentores, e com os mentores responsáveis pela reencarnação, o que vai acontecer? A gente vai fazer uma análise da última encarnação, do que a gente conseguiu cumprir, do que não conseguiu, e mediante o nosso estado no momento, as nossas necessidades de trabalhar interiormente, a espiritualidade vai nos expor sugestões de condições que nós precisamos trabalhar na próxima encarnação. Ou seja, vamos supor que nós temos uma pendência com 4 espíritos, por exemplo, do passado, que nós precisamos nos reencontrar para reajuste. E existe um momento ideal agora para que a gente faça uma programação espiritual e a gente consiga colocar todos esses espíritos, eu e mais 4 espíritos, numa família, para que a gente possa se reencontrar. Aí, isso é dialogado entre o espírito reencarnante e a espiritualidade ali. Gente, o processo é tão lindo que existem geneticistas lá, psicólogos, que vão desde o planejamento do meu corpo físico, porque às vezes nós temos sequelas no nosso corpo espiritual que foram provocadas por nós mesmos, nos abusos durante as encarnações, e que vão ser refletidos no corpo físico. E aí, dependendo da nossa condição nessa encarnação, porque Deus não coloca peso maior nos nossos ombros se a gente não estiver preparado. Por exemplo, eu preciso reencarnar com uma deficiência no meu coração, por exemplo, que vai desencadear uma doença crônica e que eu vou ter muitos problemas nessa encarnação. Mas esse coração, ele foi lesionado na área perispiritual porque eu era uma pessoa muito irritada, brigava com todo mundo e desregrado com meus sentimentos. Então eu lesei a estrutura do meu coração, do perispírito. Como o perispírito ele é um molde para formar o corpo físico, em algum momento eu vou reencarnar e na hora de moldar o meu coração, ele vai ter uma falha em alguns ventrículos, alguma coisa. Só que isso só vem como sugestão da espiritualidade quando eu estou espiritualmente fortalecido para passar por esse desafio. Então a gente senta com nossos mentores e eles vão falar, olha, tem essas pessoas aqui, com essa pessoa você teve esse problema assim, 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 essa pessoa vem para agregar porque ela é simpática a você, que a gente pensa sempre que as famílias vêm só espírito complicado, né? Não, vem espíritos que gostam de nós, que têm afinidades em comum, para que naquela encarnação esses espíritos possam auxiliar o grupo familiar também nos desafios da encarnação. Então é feita uma programação espiritual para que aquele núcleo familiar tenha aqueles espíritos e depois outros que vão chegar, né? Depois como filhos, como netos, e que tem necessidade dos aprendizados que aquele núcleo familiar vai proporcionar para esses espíritos. Por que a espiritualidade fala que quando, dependendo do nível evolutivo do espírito, é quando o espírito tem condições de sentar e planejar? Porque se a gente pegar um espírito muito atrasado do ponto de vista espiritual, e que é muito ligado às questões totalmente materiais, você vai sentar com ele, o que ele vai pedir? Eu quero ser rico, eu quero ser bonito, eu quero ser famoso. Se possível, não quer trabalhar. Então ele vai pedir tudo de facilidades aqui do plano físico. Tudo. E ele não vai adiantar nem a espiritualidade em argumentar com ele, não, mas você precisa desse processo aqui para a sua evolução. Não, eu quero só descer para curtir. Para ter de novo as sensações físicas de todos os prazeres que eu já experimentei na minha última encarnação. Tem espírito que fica doido para reencarnar de novo só para poder ter as sensações físicas de novo. Então esses espíritos muitas vezes não participam da própria
programação encarnatória. Então, a espiritualidade, analisando todas as necessidades daquele espírito, programa uma encarnação e aquele espírito reencarna, sem participar muito daquilo que vai ser a sua próxima encarnação. Mas tudo dentro da bondade divina, né? Ninguém passa por um aprendizado, um resgate do passado, sem estar preparado. Então, quando a gente passa por uma dificuldade na nossa vida, você pode ter certeza que está dentro da nossa programação espiritual. E que, se ela está presente, essa dificuldade, é porque nós temos uma grande possibilidade de conseguir vencê-la. Então, os prognósticos da espiritualidade são sempre assim. É colocado um desafio quando nós temos condições mínimas de passar por aqui. Agora, enfrentar ou não vai depender de cada um de nós. Como eu falei no início aqui, cada um segundo as suas obras. Aí vem o esquecimento do passado. No processo de encarnação, pelas limitações do corpo denso, que limita a expressão mais ampla do ser, o esquecimento do passado permite ao encarnado vivenciar fatos e conviver com pessoas sem as lembranças muitas vezes traumáticas que esses vivenciaram em outros tempos. É grande o auxílio da providência divina. A natureza é perfeita. Vocês imaginam o quanto de informação tem no nosso inconsciente? É muita informação de N encarnações. Nós não teríamos condições de gerir essa quantidade de informação no cérebro físico que a gente tem hoje. É a mesma coisa a gente pegar os dados todos que estão na nuvem lá e querer colocar num pendrive. Certo? Então, por isso que eu falei aqui, a gente, durante a nossa encarnação, vem insights que vêm do nosso inconsciente, as nossas ideias inatas, as nossas predisposições, elas se mostram aqui. Mas nós não lembramos efetivamente da nossa encarnação anterior. Em casos raros, pode haver a necessidade encarnatória de lembrança. Tem crianças, por exemplo, que chegaram em determinada idade e começaram a lembrar da sua encarnação anterior. Teve um caso de um pesquisador chamado Banerjee, lá na Índia, que ele estudou o caso de várias crianças. Uma das crianças chegou em determinado momento, virou para a mãe dele e falou assim: você não é minha mãe, não. Você não é meu pai, meu nome é fulano de tal, eu moro numa cidade que chama tal, na rua tal, assim, no vilarejo tal. Criança de 4 anos de idade. E aí, nesse momento, né, o pesquisador faz todas essas pesquisas de reencarnação lá na Índia. Ele foi à casa do menino, falou assim, pôs ele no carro, falou, então vamos lá então. Qual cidade que é? Tal. Entraram na cidade. Lá que entrou na cidade, o menino de 4 anos falou assim, ali mora fulano, ali mora ciclano, ali é a casa de fulano, minha casa é lá pra frente. Chegou, parou o carro, desceu. Ele chegou, ó, mas a minha casa era branca, ela está pintada de amarelo. Aí chamaram a dona, Divaldo que sabia contar essa história, né? Chama a senhora que morava na casa, que era a esposa dele quando ele estava encarnado. Aí ele chegou para a esposa e falou assim, esse aqui, ele fala que é a reencarnação do seu ex-marido. Aí o Divaldo brinca e fala que ela fala assim, meu Deus do céu, essa peste voltou. Né? E ele fala assim, minha querida, que bom te reencontrar. E aí o pesquisador, né, conversando assim, quais são as provas e tal. Aí o menino fala assim, se você quiser eu te dou prova, ela tem uma mancha em tal lugar. E lá na Índia as mulheres eram brahmanes, né? Usavam véu e tudo. Só o marido tinha condições de saber o que tinha no corpo da mulher. Ela tem uma pinta na perna e tal, ela... Aí o Divaldo fala, ah meu Deus, é o diabo mesmo, é ele mesmo, voltou. Né? Então são casos raros em que o espírito, por algum, não vamos perguntar por que acontece isso, por algum motivo, talvez até por questões de prova da reencarnação, né, à luz da espiritualidade, alguns espíritos conseguem lembrar das suas encarnações. Houveram casos de crianças que lembraram que sabiam falar línguas mortas, né? Uma criança na França falava inglês em determinada idade, porque isso tudo, gente, está armazenado no nosso inconsciente, na nossa bagagem espiritual. Tanto que muitas vezes a espiritualidade usa nas reuniões mediúnicas, às vezes acessa essa bagagem espiritual do médium, às vezes, para escrever, às vezes, uma língua que ele não sabe conscientemente. Né?
Então, o esquecimento do passado é por uma limitação do nosso corpo físico mesmo. Mas aqui é providencial. Vocês imaginem se a gente está reencarnado na nossa família e a nossa mãe nos matou numa encarnação. E pela providência divina foi dada a oportunidade a ela de nos dar a luz. Ou seja, ela está devolvendo a vida que ela tirou lá atrás. Imagina se a gente acorda um dia, olha para ela e lembra quem ela é. O que ela fez com a gente. Acabou a encarnação. A gente, como é tão compreensivo, né? Mas nessa casa eu não fico mais com você. Você fez isso e isso comigo lá atrás, pareceu um panzé. Ia ser um problema. Muitas encarnações nossas iam pro ralo abaixo, porque a gente ia lembrar. E outra coisa, o nível de depressão ia ser maior que já está tendo no planeta, porque a gente já tem. Imagina se eu lembrasse o que eu fiz em encarnações anteriores. A gente ia ficar muito chateado, muito triste sobre algumas coisas que nós fizemos lá atrás. Às vezes momentos da nossa própria família. Imagina eu olhar para o meu filho, por exemplo, lembrar o que eu fiz para ele numa encarnação que eu arruinei a vida dele. Né? Ou chegar, por exemplo, aquele bebezinho lindo da maternidade, fofinho, com um bochechinho vermelho, eu olho para ele e falo, isso aí é um salafrário. Não quero nem ver ele. Pode deixar ele na maternidade. Então, gente, o esquecimento do passado ele vem com uma providência para que a gente efetivamente consiga se reestruturar, se reconciliar com aqueles desafios do passado sem precisar saber o que está acontecendo. Mas a gente vai sentir. Às vezes tem um parente, por exemplo, que você olha assim e fala assim, não, a gente falava muito isso antigamente, né? O anjo da guarda bate com essa pessoa dentro da família, né? E às vezes é aquela pessoa mais problemática, que dá trabalho na família, e que é a pessoa que a gente tem que ter mais atenção e carinho. Porque a gente não sabe se a condição dela hoje, de ser desequilibrada daquele jeito, é nossa responsabilidade no passado, de ter desviado ela, por exemplo. Né? Então a gente tem que estar bastante atento, né? Porque a caridade, ela não olha A, B ou C, não. É uma expressão nossa em favor de qualquer pessoa. E Jesus falava, amai ao próximo como a si mesmo. Ele não falava que é o próximo familiar, que é o próximo que está ali no meu time de futebol, que é o próximo que está no meu trabalho, não. É qualquer pessoa que chegar para mim precisando de ajuda, se eu puder ajudar no momento, da forma que eu puder, estenda a mão. Ajude. Né? Ainda que seja com uma prece. Mas ajude. A família, né? Eu acabei de falar da família, né? Na família se reúnem as experiências mais importantes. Gente, a família é a experiência mais importante que a gente tem aqui na encarnação. Ali estão os espíritos. Nessa encarnação que nós precisamos dar atenção. E é os compromissos mais importantes que a gente tem. O João falou ali, né, sobre a questão do casamento também, né? Das pessoas que nós vamos encontrar, vamos unir. São reencontros, né? Com esses espíritos. E a gente tem que estar bastante atento, né? Dentro da nossa família, porque é o núcleo mais importante. Né? Minha mãe falava uma coisa comigo assim: meu filho, eu te conheço desde outros carnavais. Ela não era reencarnacionista, ela era católica ferreira, acreditava em reencarnação, mas ela soltava isso. Ih, te conheço, ó, desde outros carnavais. Em realidade era essa mesmo. Dentro de uma família tem espíritos que se conhecem ali, ó, há muito tempo, né? E aí, diante da nossa vinda ao plano físico, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é como livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. O bom emprego do livre-arbítrio, à luz das palavras do Cristo, depende do avanço do ser em suas jornadas encarnatórias. Quanto mais alinhado ao Evangelho, mais evoluímos em nossa caminhada espiritual. Ou seja, hoje nós já estamos numa situação de escolhas de livre-arbítrio em que a gente pode tomar as melhores escolhas. Por quê? Não dá para hoje no planeta alguém falar que não sabe que não tem que fazer o bem. Ah, mas vou desencarnar, chegar para o meu mentor e falar, eu não sabia que tinha que fazer o bem, não. Eu achei que podia ter outra opção também. Todo mundo sabe, gente, que tem que fazer o bem. Se você é islamista, está lá
no Islã também falando, que a gente fala do Islã, né? Fala, só pensa em homem bomba, né? Só pensa que é aqui. Não, o Islã é lindo. O Alcorão, pelo contrário, ele não fala em morte, ele fala em amor também. Se você é judeu, tem lá na Torá falando sobre o amor, sobre a ajuda. Você vai para o cristianismo, tem Jesus falando. Você vai lá para o budismo, tem Buda falando. Você vai para o hinduísmo, está lá Krishna falando. Ou seja, hoje nós chegando num ponto na Terra que não tem como eu falar, não sabia não. Desculpa, eu fiz o mal porque eu não sabia que tinha que fazer o bem. Não, todos nós sabemos. E hoje a nossa consciência nos cobra. Quando a gente faz um ato repreensivo com uma pessoa, às vezes nossa consciência fala, não, mas você não devia ter falado assim, você não devia ter feito isso. E aí, gente, aproveitar as oportunidades. Se a gente reconheceu que agir de forma irresponsável com alguém, vamos deixar o orgulho de lado, vamos deixar as nossas questões, vai lá e fala assim, você me perdoa? Não agi legal com você, estava de cabeça quente, estava nervoso, me desculpa. A pessoa pode virar e falar assim, não quero ver você nem pintado. Acabou. Você fez comigo, você fez a sua parte, você pediu perdão, você se desculpou. Se a pessoa não entendeu, segue o seu caminho. E faça prece por ela. Uma hora ela vai compreender, ela vai nos perdoar. Em algum momento o perdão vem. Mas nós temos que sair do nosso lugar de conforto, dar um passo e falar assim, me perdoe, desculpa. Gente, é a melhor coisa que tem. Porque se a gente, quando a gente reconhece a nossa fragilidade e a gente dá um passo no sentido de pedir perdão, muitas vezes o pedir perdão é tão difícil quanto você perdoar. E se a gente tiver também falta de perdão com alguém, a gente não perdoar. Porque a gente não perdoar é a coisa mais irracional que possa ter na nossa vida. Porque a gente não gosta do sujeito, ou da sujeita, né? A gente não gosta, a gente detesta ele. Mas eu penso nele 24 horas por dia. Eu estou com ele 24 horas por dia, desejando mal. Ou seja, eu estou convivendo com essa pessoa que eu não gosto, que eu não quero a presença dela com alguém, mas não, eu penso nela todo dia. Sendo que quando eu perdoo, deixo a pessoa seguir, pronto, aquela pessoa saiu do meu cotidiano, da minha mente. E a gente fica ali remoendo. Aí vamos voltar em Jesus, a cada um segundo as suas obras. A lei de causa e efeito vai buscar cada um de nós pelas nossas ações. Então não vamos nos preocupar em sermos juízes, não. Vamos deixar a providência divina trabalhar, que ela é muito mais perfeita do que nós. Então, ou seja, no livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Mas a cada ação minha tem uma consequência. Não existe ação sem consequência. Posso fazer o que eu quiser. Mas tenhamos na nossa mente que cada ação nossa está ligada a uma consequência. E se a ação é ruim, a consequência também virá de forma não tão agradável para nós. Né? Acabei de falar dela, a lei de causa e efeito. A todo ato da vida moral do homem corresponde uma reação semelhante dirigida a ele, em forma de situação que proporciona o aprendizado necessário a ele dentro do campo da ação gerada por ele. Quando a lei de causa e efeito nos visita, e eu falei no início aqui, né? Não existe acaso. Tudo que acontece conosco está dentro da justiça e do amor divino. E é oportunidade de aprendizado. Então, quando a lei de causa e efeito vem nos buscar, nós temos que ter a maior compreensão de que aquela dificuldade tem o porquê de estar acontecendo. A gente não sabe qual o porquê. Né? E temos resiliência para que a gente possa passar por essa dificuldade que nós geramos. Gente, a maior dificuldade é a ficha nossa cair de que não tem jeito de ocupar o marido, a esposa, o filho, o governo, o capeta, ou o obsessor dentro da doutrina espírita, né? Que a gente vira um obsessor, tudo agora a gente fala, meu obsessor, por isso que eu não consigo fazer isso. Às vezes o obsessor está lá do lado, mas eu não estou fazendo nada não. Você é por sua conta. Eu estou com você por outros motivos, mas peraí, esse trem que você está fazendo aí não tem nada a ver comigo. E a gente às vezes quer terceirizar as nossas responsabilidades. Sempre Jesus falou, vou repetir de novo.
cada um segundo as suas obras. Ninguém responde pela ação de ninguém. Então, gente, os objetivos da nossa reencarnação são, em primeiro lugar, o avanço moral, que é a prática do amor. O desenvolvimento da inteligência, porque quando nós temos desafios de problemas na nossa vida, a gente vai exercitar a nossa inteligência. Porque, juntamente com a nossa evolução moral, nós temos a evolução intelectual em cada encarnação, em que nós vamos aprender coisas de setores diferentes da vida, vamos exercitar a nossa inteligência para resolver os problemas que nós mesmos criamos, o estreitamento dos laços espirituais, as inimizades do passado vão começar a se tornar amizades novamente. Porque na realidade, gente, o ódio entre dois espíritos, ele começa em determinado momento, mas muitas vezes esses dois espíritos eram amigos do peito. E por algum motivo de desentendimento se tornaram grandes inimigos. Mas antes disso, a gente vê isso nas reuniões mediúnicas. Muitas vezes, o espírito chega ali com ódio grande, a gente vai voltando com ele na memória dele, mas peraí, você está com ódio dessa pessoa, mas vocês já foram muito amigos. Ele falou assim, realmente, nós éramos muito amigos, eu amava demais ele, mas ele fez isso comigo, eu não perdoo. E a gente vai levando o espírito conversando até que ele compreenda que o melhor para ele é caminhar e deixar que a lei divina resolva essa questão. A gente não tem paciência, a gente quer ver o outro, fez uma coisa com a gente quer ver o outro sofrendo, depois a gente olhar e ver cair. Só que a gente não se esquece que quando a gente quer que isso aconteça, isso se chama vingança. E aí nós estamos agindo pior do que o outro. Porque às vezes a pessoa na cabeça quente, ela pode nos dar uma palavra meio atravessada, às vezes sem tanta intenção de nos magoar. Mas quando eu vou para o processo da vingança, por isso que eles falam, né? A vingança é um prato que come frio, né? Porque ela demanda tempo para fazer, a comida vai esfriar. Né? Então a vingança, você vai planejar. Então na hora que você planeja, gente, aí nós já estamos usando um sentimento não muito legal aqui dentro, que é a ruindade. Né? Nós estamos planejando uma vingança, eu estou observando o que eu posso fazer para prejudicar mais aquela pessoa. Então que a gente possa, dentro desses treinamentos dos lados espirituais, que a gente possa perdoar a gente. Esquecer as ofensas. A pessoa comigo falou um negócio comigo, deixa, entra aqui, sai aqui. Segue a sua vida. Não vamos parar a nossa evolução por causa de coisas que aconteceram na nossa caminhada, né? E os reajustes perante a lei divina. Aí, na realidade, eu falei aqui que a lei divina está escrita na nossa consciência. Então, o reajuste nosso conosco mesmo, com a nossa própria consciência. Esse é o verdadeiro reajuste. Não é a gente reajusta com o outro, quando a gente perdoa o outro. Qual que é? A transformação acontece aonde? Quando eu perdoo alguém. Acontece dentro da minha consciência. É uma modificação de dentro. Então, gente, tudo que a gente faz aqui fora mexe com o nosso interior. Por isso que todos os sábios falavam assim, homem, conhece a ti mesmo, olha para dentro, se conheça, resolva as suas pendências, que é a nossa necessidade. A gente muitas vezes não se conhece, a gente passa a observar mais as nossas ações, as nossas reações, né? Então nós temos a amplitude da reencarnação, que é para consigo mesmo, que é os processos internos de cada um de nós. A gente se conhece, a gente sabe onde está o calcanhar de Aquiles de cada um. Que a gente dê atenção às nossas dificuldades para que a gente possa resolvê-las. A gente tem para com as pessoas que estão ao nosso redor. Não existe, gente, evolução sem convivência. Acabou aquela época de ir lá para o Tibete, subir, ficar lá dentro de uma caverna, mas agora eu vou meditar o resto da vida e vou me iluminar. Acabou isso. A gente precisa do outro para que a gente possa evoluir. Porque se eu ficar isolado, por exemplo, o que vai acontecer? Eu não vou ter nenhuma oportunidade de ser contrariado. Como que eu vou trabalhar os meus poderes internos sem ter a convivência com o meu semelhante? É nas diferenças, na diversidade que a gente vai crescer. É necessário que a gente conviva com as pessoas, para que a gente possa se conhecer e que a gente possa, principalmente também, gente, ter oportunidade de auxiliar.
Às vezes as pessoas reclamam muito, falam assim, mas a terra está muito complicada, muita violência, muita fome, nossa, que confusão. Gente, quando o planeta está nessa situação, é um campo fértil para que a gente possa estender a mão e ajudar as pessoas. A gente sai de casa, virou isso aqui, nós estamos vendo uma pessoa ali passando fome. A gente pode estender a mão, dar um prato de comida, ou dar uma palavra, conversar. A gente chega no nosso trabalho, tem alguém com depressão, tem alguém chorando, a perda de um ser amado. Se nós temos uma consciência um pouco mais ampla da vida, a gente pode, eu estou dizendo para sair pregando doutrina espírita, viu? Mas a gente pode falar de doutrina espírita sem nem tocar no nome de doutrina espírita. A gente pode falar de Jesus sem nem tocar no nome dele. Com sensibilidade. É um acolhimento. Às vezes a pessoa está sofrendo ali do nosso lado, dentro da nossa casa, a gente não percebe. Do nosso trabalho. E às vezes você senta com a pessoa, você não pode falar, não vai falar nada. Às vezes a pessoa só quer uma pessoa para sentar e desabafar aquilo que está doendo nela. E às vezes você gastou um pouquinho do seu tempo ali, e você fez um bem gigantesco para aquela pessoa. Né? A gente fica mais atento. Se o mundo está tão complicado, são inúmeras oportunidades a gente colocar em prática o Evangelho e de tentar ajudar as pessoas, né? De auxiliar. Como a gente gostaria de ser auxiliado se a gente estivesse na mesma situação. O principal objetivo das encarnações é aprender a amar, já falei inúmeras vezes. Lá em Paulo fala em primeira carta aos Coríntios, vocês conhecem, né? Até Renato Russo gravou isso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu tivesse todos os dons de profetizar, ainda que eu tivesse tudo, né? Aí Paulo chega num determinado momento, mas se eu não tiver amor, nada disso me serve. Ou seja, eu posso ter dinheiro? Normal. Quem não gosta de conforto aqui, gente? Cama bem quentinho, uma cama fofinha, comer uma boa comida. Qual é o problema disso? Nenhum. Agora, que os recursos que vêm à nossa mão, a gente saiba também dividir com as pessoas. Muitas pessoas passando fome na vida. Então que o dinheiro não seja um instrumento só para servir aos nossos caprichos. Que a gente faça ele reverter também em benefício das pessoas. Porque se cada um dividir um pouquinho que tem, a gente consegue matar a fome de muitas pessoas, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Então, se a gente não colocar amor na movimentação de dinheiro que a gente tem, se a gente não colocar amor na fala diária com as pessoas, se a gente não colocar amor no trabalho que nós executamos, no nosso trabalho diário, se a gente não colocar amor ao lidar com nossos familiares, nós vamos estar igual robôs, agindo mecanicamente. É isso que Paulo queria dizer. Aí no final dessa carta ele coloca: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Fé é necessária para que a gente possa. A fé não é acreditar, viu, gente? A fé verdadeira é pegar o que a gente sabe e colocar em prática. Aí nós estamos com uma fé fortalecida. É pegar o Evangelho e falar assim, diante dos desafios todos da vida, falar: o que Jesus faria agora, no meu lugar? Eu acho que a gente às vezes não vai conseguir agir igual ele, mas tentar imitá-lo, fazer como ele faria. A fé, a esperança, jamais perder a esperança. Jamais. A coisa pode estar mais complicada. Jamais. Hoje nós temos um grande nível de suicídio no mundo. De pessoas que perderam a esperança na vida. Né? Então jamais, gente, percamos a esperança. A espiritualidade sempre está do nosso lado. Jamais nós estamos sozinhos. As dificuldades que nós enfrentamos, fomos nós mesmos que plantamos. E hoje nós somos defrontados com elas. E Maria falava uma coisa com o Chico: tudo passa. A dificuldade que a gente está enfrentando, gente, se a gente tiver um pouquinho de perseverança, segurar um pouco, ela vai passar. Quando a gente aprender essa lição. Então ele falava: o mais importante é o amor. E Jesus deixa claro no seu Evangelho
que o principal objetivo de cada um de nós aqui, gente, é sair daqui amando um pouquinho mais do que a gente chegou. Se a gente conseguir isso, nós ganhamos a nossa encarnação. Agradeço a vocês pela oportunidade e até a próxima.